Nesta aula, vamos estudar o arcano número 13 do tarô de Waite, a morte. Então, pegue a sua carta da morte do seu tarô e anote as suas impressões no seu diário de tarô. Depois volte aqui e aperte o play para darmos continuidade aos nossos estudos. Então, vamos agora descobrir o que acontece com o nosso amigo louco quando ele encontra o arcano número 13 do tarô de Waite, a morte. O nosso louco, depois de passar pelo 12º arcano, onde foi possível perceber a necessidade de transformação pessoal e abandono do seu antigo eu, dá um passo à frente e se depara com o 13º arcano do tarô de Waite, a morte. Ela chega doce e silenciosa e diz a ele: hora de se desapegar desse seu antigo eu, dessa sua personalidade que te trouxe até aqui. É preciso abrir espaço para que uma nova vida possa chegar. Na vida, a gente morre e nasce várias vezes. Eu não represento o fim, e sim o começo, o início de muitas possibilidades que podem permitir mudar o rumo da sua jornada. Estás preparado para morrer? E nosso amigo corajosamente responde que sim. Então ele morre. Morre aquele viajante para dar espaço para um novo peregrino. O louco deixa morrer comportamentos, maus hábitos, pessoas, situações e coisas que não fazem mais sentido na sua vida. Com uma fênix que precisa queimar para ressurgir das cinzas, ele desponta em uma nova fase na sua jornada. E o luto vem, mas junto com ele vem também a libertação. E o louco segue o seu caminho, renascido e muito mais louco. O arquétipo da morte não representa a morte de vida em si, e sim da forma de viver. É a necessidade de transformação pessoal, de reinventar-se, libertando-se de velhos hábitos, comportamentos, pensamentos, pessoas, medos, sombras, enfim, de tudo aquilo que já não serve mais. É o desapegar-se de si mesmo para que, enfim, você possa tomar posse da pessoa que você se transformou, de quem você já é. É o momento de enterrar os mortos para que se possa semear o que se quer colher. Este arquétipo, quando ele aparece, ele pede para que a gente se desapegue da personalidade que nos aprisiona numa realidade de dor e sofrimento. Representa o nosso poder de transformar a nós mesmos. É abrir mão do velho para que o novo possa surgir. Uma nova vida, um novo ciclo, uma nova pessoa. Para a gente entender melhor as mensagens deste arcano, precisamos lembrar do arcano anterior e ainda o da justiça. Então, o louco, ao passar pela carta da justiça, pelo arcano da justiça, ele toma consciência da necessidade de ser justo com ele e com os outros. E ali já começa a despertar o nosso amigo sobre questões que comprometem a vida de outra pessoa, comportamentos que o prejudicam. Ele começa a ter consciência disso, porque ele entende que tudo que se faz retorna para a gente e que colhemos o que plantamos. Aí, ao chegar no arcano 12, o enforcado, ele se vê numa profunda apatia, refletindo sobre os apegos da vida dele, sobre sonhos que são impossíveis de realizar. Ele entende que precisa mudar a sua visão de mundo e amadurecer para que então possa se desapegar de tudo aquilo que não serve mais, para que o novo possa chegar. E aí ele toma consciência que para que isso aconteça é necessário fazer um sacrifício. Então ali ele tem um chamamento. Olha, você vai ter que sacrificar algum sonho para que algo maior possa chegar. E então ele passa aquele período pensando, refletindo, tentando tomar coragem para fazer a mudança, para de fato desapegar-se e passar, se permitir sofrer aquela dor do desapego
para então o novo chegar. É uma escolha, ele tem tempo para pensar. Ele está pensando e tomando coragem para fazer algo. Na carta da morte, ele já não tem mais tempo. Ou vai ou racha. Ou agora você se desapega de coisas que não te servem mais, que diz muito respeito à sua visão de mundo, aos seus hábitos, a comportamentos, medos, ansiedades, coisas que só te prejudicam. Ou se você não permitir, se você não escolher agora, a carta da morte vai forçar este despertar, este desapego, para que o novo possa surgir. O velho tem que morrer e não há mais tempo. É agora ou nunca. Então, o arcano da morte, ele traz um momento de transição na vida da pessoa, em que ela já tem consciência do sacrifício. Ou ela opta para fazer o sacrifício, ou a vida vem e a obriga a fazer. Então, ao despir-se de todas as coisas que não servem mais para ela, principalmente relacionado a personalidades que já não faz mais sentido, ela passa então por um processo de transição, um processo de luto. Aquela dor veio e então ela está tomando consciência de que daqui para frente ela é uma outra pessoa e que ela precisa tomar posse de quem ela já é. É um período de transição, de luto, para o novo chegar, para que ela tome posse de quem ela já é e receba um novo ciclo na vida dela, um renascimento, a partir de uma transformação interna. Então vamos lá ver o que mais podemos discutir sobre as mensagens deste arcano. Vou mudar aqui, tem que voltar. Então, em posse das suas anotações, vamos agora verificar o que você acertou aí, quais são as impressões que batem com a mensagem da carta. Então, é um arcano que vai representar fim e começo, fim e início, ao mesmo tempo. É algo que, embora haja um luto e um período de transição, você já consegue enxergar o novo chegando na tua vida. Então, esse luto não vai durar muito. É rápido, porque você já está consciente de tudo que está acontecendo e de toda a transformação que você mesmo está promovendo internamente, na tua personalidade, para que, então, algo melhor possa chegar na sua vida, mudando totalmente a sua realidade. Então, é um período de transformação e renascimento. Todos morrem de medo desta carta. Todo mundo, quando esta carta aparece, a morte. Porque todo mundo tem medo do novo, algo do desconhecido. É difícil. É difícil você seguir sem saber ao certo o que vai acontecer. Você acaba paralisando de uma certa forma e morrendo de medo, medo do novo, do desconhecido. A maioria das pessoas tem medo desta carta porque acham que ela pressagia uma morte de pessoa ou do próprio consulente. Não é nada disso. Ela fala de uma morte de personalidade, morte de comportamentos que não servem mais, morte de apegos, de sonhos infantis, de tudo que foi refletido durante a regência do enforcado. É este tipo de morte que este arcano quer dizer. Não é uma morte física. Continuando, é uma carta de transformação, um momento de transição. E para a gente entender melhor este momento, vamos aqui avaliar a lagarta quando ela entra no seu casulo. O período de transição que esta carta trata é exatamente
exatamente esse período que a lagarta se enclausula para se tornar uma borboleta. Ela não sabe que ela vai se tornar uma borboleta, mas ela já aceitou o processo. E aí, então, ela vai ficar quietinha ali naquele casulo, já deixou de ser lagarta, ela está se transformando, se preparando para assumir uma personalidade nova, uma forma de viver diferente. Ela está se preparando para virar uma borboleta. Então, aqui, nesse slide, a gente pode reparar exatamente qual é o processo. Aqui, durante esse período de lagarta, ela está ali no enforcado. Aqui no casulo, ela está passando pela regência da transição da carta da morte. E então, ela vai passar por esta transição até se tornar uma borboleta e alçar voos muito maiores do que ela sonhou. Porque ela vai ter uma visão de mundo diferente. Ela vai ver o mundo do alto. Entre cada ciclo existe um espaço. Então, assim, sempre quando terminamos um ciclo e nos preparamos para iniciar outro, existe um espaço. Aqui, a própria Lua, ela tem um espaço, a Lua crescente, até se tornar cheia. Então, é justamente sobre isso que o Arcano da Morte trata, deste período de transição. Aqui eu tenho um exemplo muito legal sobre período de transição. Então, aqui o menininho é proibido falar palavrões. E o exemplo vem sobre a minha própria vida. Quando eu era criança, eu falava muito palavrão. E aí eu sempre era repreendida pela minha mãe, pela professora na escola. Eu já tinha consciência que falar palavrão era uma coisa feia. Só que eu não conseguia, saía, né? De repente, depois que eu tomei consciência que eu não queria mais ser aquela pessoa que falava palavrão, eu comecei a observar em seguida que eu falava. Então, eu falava um palavrão que imediatamente falava, putz, eu falei. Antes eu não percebia isso. Eu falava naturalmente, eu só percebia quando eu era repreendida. Quando eu aceitei que eu não quero mais ser aquela pessoa que fala palavrão, eu comecei a reparar imediatamente após eu falar o palavrão. Então, meu Deus, não quero mais. Eu falei de novo, eu falei. Palavrão. Hoje em dia eu ainda falo. Mas quando criança, o que aconteceu? Conforme eu fui trazendo a consciência, logo após proferir o palavrão e me arrepender de ter falado, eu conseguia observar exatamente o momento em que eu falava. Quando eu fui fazendo esse exercício de trazer a consciência, de repente percebi que eu já era uma outra pessoa. Naturalmente, eu deixei de falar. Então, esse período de tornar consciente, quando eu falava e percebia, é exatamente o período de transição que se trata a Carta da Morte. Não é fácil. Deixar um comportamento que te prejudica para adquirir outros. Nada se extingue, tudo se transforma e a vida corre como um rio contínuo, mesmo com as tempestades. É preciso trazer a consciência que toda tempestade passa e que você pode observar a paisagem. Olha que lindo, né? Quando você muda a sua visão de mundo, você consegue observar até mesmo beleza dentro da tempestade. Continue a nadar, porque você vai chegar, muitas vezes, num lugar mais bonito. Então, de repente, você está passando, você está num rio, nadando, numa super tempestade. Você começa a observar mudanças, você começa a admirar a paisagem, até mesmo enfrentando uma tempestade. E você não para, você continua nadando, até que você chega num outro ponto do rio, que a paisagem está modificada e muito mais linda, porque parou de chover e o sol está raiando. Então, não pare, continue a nadar no seu processo de luto, no seu processo de transição. Não perca as esperanças, porque logo ali na frente existe uma realidade muito melhor do que a que você estava vivenciando e paralisado naquilo.
Essa carta só assusta aqueles que não se dão conta que as mudanças da carta são sempre benéficas, porque te transforma, você toma posse de uma personalidade melhor para viver a vida. Na verdade, por que essas mudanças são benéficas? Porque à medida que você se desapega e toma posse de uma nova personalidade, uma personalidade mais madura e consciente, tudo fica mais leve na sua vida, fica mais fácil passar por uma outra tempestade. Você mudou a sua visão de mundo. Ao passar por uma nova tempestade, não vai demorar para que você consiga observar a beleza daquela tempestade, porque você amadureceu. Então, as mudanças que esta carta traz são sempre benéficas. A morte te obriga a jogar fora quem você era, para tomar posse de quem você agora é. Então, olha só, é preciso, durante a regência do enforcado, eu tomei consciência de todas as máscaras que usei para fugir da realidade e não me desapegar, insistir naquilo que já não dava mais certo. Então, durante a regência da Carta da Morte, eu arranco todas essas máscaras que não me servem mais e que só me trazem sofrimento. Geralmente, as mudanças que esta carta pressagia são referentes ao estilo de vida, visão de mundo, velha atitude ou perspectiva que já não é útil e deve ser deixar ir. Então, olha aqui. Este é o período de transição da Carta da Morte. Então, eu tomo consciência que eu tenho que deixar ir a minha ansiedade, as minhas dúvidas que não me levam a lugar nenhum, meus medos, minhas culpas, os conflitos que isso tudo gera e que me faz entrar num processo de crise. Eu tomo consciência de que tenho que deixar ir comportamentos de fuga e negação da minha realidade, que me mantém num estado de ilusão de uma vida que não é real. E aí eu começo, então, a aceitar aqui, ó, esse processo de transição da Carta da Morte. Então, eu me desapego de tudo, porque eu já sou consciente, e começo a passar por um processo de aceitação, que geralmente é dolorido, e traz a experiência do luto, para que, enfim, aqui eu possa seguir em frente. O sacrifício na Carta do Enforcado é voluntário, já que na Carta da Morte é forçado para o seu próprio bem, como eu falei no início. Às vezes, você não consegue enxergar como as suas atitudes te prejudicam. Então, a Carta da Morte vem para te despertar. Às vezes, você tem muitas coisas que devem ser deixadas de lado. Durante a regência do enforcado, você tomou consciência de algumas, outras não foi possível, não deu tempo para tomar consciência. Então, você chega na regência da Carta da Morte, e mesmo as coisas, os comportamentos que ainda não são conscientes para você e que te prejudicam, devem ser deixados para trás. Então, a Carta da Morte dá uma forçadinha, e geralmente traz um pouquinho de dor. Mas é passageiro, passa rapidinho. Um exemplo, né? Uma pessoa consumista, ela compra muito, ela vai se endividando demais. Ela tem consciência dessa dívida e o quanto é difícil pagar as parcelas do cartão. Mas ela trabalha, tem um bom salário. Cada mês, aquela dívida aumenta mais, porque ela não para de comprar. Ela se frustra de certa forma por estar aumentando as suas dívidas e sobrando menos no final do mês. Ela tem até consciência que ela precisa mudar o comportamento dela, que aquele comportamento está prejudicando a vida dela, porque toda vez que chega a fatura do cartão, o coração dela vai a milhão. Ela sabe que está prejudicando, mas ela não consegue se desapegar deste comportamento consumista. E aí o que acontece? Vem a Carta da Morte e ela perde o emprego. Aí como ela faz para pagar as parcelas do cartão? Ou ela muda a visão de mundo dela, o estilo de vida, os comportamentos que a prejudicaram para estar ali vivenciando aquela realidade? Ou então não tem futuro para ela.
um futuro bom. Ela vai o quê? Se ela continuar comprando sem ter dinheiro para pagar, ela vai ter um problema muito maior. Muitas pessoas cobrando, ela vai entrar num estado de uma crise muito forte. A carta da morte, ela força quando você não aceita deixar voluntariamente aqueles comportamentos, visão de mundo e hábitos de vida que te prejudicam, que já deveriam estar conscientes durante a regência do enforcado, para que chegue na carta da morte, na regência da morte, e já esteja aceitando abrir mão de tudo aquilo para assumir uma nova personalidade que te levará a um destino muito melhor e mais leve. Ela não é só destruição, é destruição seguida de renovação imediata. Então, o período de luto é bem pequeno. Ele vai acontecer, vai doer, mas é rapidinho. Ainda que uma porta tenha se fechado, outra vai se abrir imediatamente. E aí a carta da morte vai perguntar para você, e aí? Você tem coragem de atravessar esta porta? Ao fechar uma porta, a vida abre outras melhores. Só que geralmente a gente fica aqui parado olhando as portas com medo de entrar aqui, com medo do desconhecido. Se sim, se você aceita passar pela porta e toma coragem para enfrentar ali o desconhecido, a morte vai perguntar para você: opa, 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 o que você está levando aí nas suas mãos? Não, 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 pode deixar aí antes de atravessar. Então, assim, com o exemplo da nossa mulher consumista, ela aceitou, ela perdeu o emprego e agora já se desenha ali uma nova oportunidade para ela, uma porta se abrindo. Então, ela toma coragem para ir. Só que ela quer carregar algumas bolsas e se ilude pensando assim, bom, se eu comprar metade do que eu comprava antes, eu acho que tá bom, né? E aí chega a carta da morte e diz, não, você vai atravessar esta porta nua. Você vai abrir mão completamente deste comportamento, apegos, medos que te prejudicaram e fizeram com que o destino se desenhasse de forma ruim para você. Então, não tem como enganar este arcano. Você decide atravessar, então vai atravessar nua, sem nenhuma máscara, sem carregar nada, nada do seu comportamento, personalidade, visão de mundo e hábitos que te prejudicaram e fizeram com que você chegasse nesse ponto. Não consegue atravessar? Está com medo ainda? Então, apenas permita que a energia da morte leve-os para longe de você. Porém, se assim for, vai doer mais. Solte você mesmo todos os aspectos da sua personalidade que só te prejudicam. Solte voluntariamente. O que seriam esses aspectos da personalidade que te prejudicam? Medos, desejos de vingança, inseguranças, intolerâncias, preconceitos, apegos, tristezas, desesperança, falta de coragem, más atitudes, maus hábitos, julgamentos, arrogância e muito mais. E tudo aquilo que decepcionam com frequência as suas grandes expectativas. Quando ela aparece para você ou para o consulente, ela quer dizer que o consulente ou você está ou vai passar por uma grande transformação, que pode envolver uma dor de apego para poder enxergar o novo. Pela minha experiência, geralmente quando essa carta aparece, a pessoa já está passando, ela está no processo de transição, ela já levou uma bordoada da vida que chacoalhou e fez com que ela tornasse 100% consciente todos os seus comportamentos, hábitos e visão de mundo que desenharam o destino que ela está vivenciando. Então, ela passa por ela está num processo de transição, geralmente ainda doente, triste, mas com força, porque ela já consegue enxergar uma luz na nova porta que está se abrindo. Então, isso é bastante interessante.
Isso, se a gente refletir para a nossa vida, todo mundo já passou por, em algum momento, pela regência da carta da morte. Então, quando ela aparece, vem dizer: eu não sou morte de pessoa de você. Não se trata disso. Eu sou a morte da sua personalidade. É um presságio de novos e bons tempos, após período de adaptação e aceitação quanto às mudanças forçadas na sua vida. E aqui eu coloco um trecho da música do Lulu Santos, muito interessante, né? Que fala muito sobre a carta da morte. Daqui para frente, tudo vai ser diferente. Você tem que aprender a ser gente. O seu orgulho não vale nada. É exatamente uma mensagem da carta da morte. Você tem que aprender a ser gente. O seu orgulho, os seus apegos, os seus sonhos infantis não valem nada. Você tem que amadurecer. E ali está a sua nova personalidade. Você já sabe, você já é. Tenha coragem, vamos. É uma carta que traz a mensagem principal. Calma. É legítimo toda a dor que você tem vivido. O luto em si é super legítimo. Mas confie, porque tudo vai ficar bem ou melhor. Ou mesmo com certeza vai ficar muito melhor do que era. Então confie. Passe por este período com confiança, com fé, seguro de que ali, logo ali, naquela porta que está se abrindo, tem um destino muito melhor para você. O nosso próximo arcano é o arcano número 14 do Tarot de Waite, a temperança. Mas antes, para encerrar esta aula, vamos fazer uma reflexão sobre as interpretações desta carta em algumas casas da mandala da vida. Se essa carta aparecer na casa 1, na casa do eu, mostra claramente que a pessoa está vivendo um processo de luto, de transição. Algo terminou na vida dela e ela está tomando consciência aí dos fatos. Ela está trazendo para ela a responsabilidade dos comportamentos, atitudes, hábitos que a prejudicaram e fizeram com que ela chegasse ali naquele destino de tudo ter se acabado para que ela pudesse renascer. Então, ela está num processo de dor ainda, de transição. E você diga a ela, vai passar, e rapidinho. Olha para a porta que está se abrindo e tenha coragem de atravessar para iniciar um novo ciclo de uma forma transformada e muito mais sóbria e mais feliz. Com mais consciência de quem você é, já é, de todas as transformações que você mesmo permitiu que acontecessem. Transformações internas, transformações de personalidade. Quando ela aparece na casa da área financeira, ela pode estar dizendo, com certeza você pode interpretar, a pessoa está passando por um processo ali, perdeu tudo, se endividou, está com problema na justiça, porém está com consciência do novo caminho. Ela já sabe o que ela tem que fazer. E ela sabe principalmente do que ela tem que se desapegar para que o novo, para que a renovação na área financeira dela possa chegar. Quando ela aparece na área do relacionamento amoroso, provavelmente ali, a carta, a morte está querendo dizer, é necessário, ela pode estar ter acabado de passar por uma crise no relacionamento, e está ainda ali refletindo, e já tem consciência da responsabilidade dela sobre o destino, sobre a crise que desencadeou no relacionamento. Então, ela está ali estudando para tomar posse de uma nova personalidade, de uma nova pessoa, para que, então, o relacionamento dela tenha chance de se renovar, de renascer. Pode, então, também estar falando sobre um término. E aí, então, a pessoa está vivendo um processo de luto, de transição, está sofrendo ainda, mas ela já consegue avistar uma porta se abrir. Ela está triste, num processo de luto e não de depressão, como na carta do enforcado. Está triste é diferente de estar depressiva. Ela está triste, mas ela consegue enxergar o caminho, ela tem força para seguir adiante.
Quando ela aparece na casa da carreira, pode estar querendo dizer que a pessoa está passando por um processo de transição ali para reavaliar a própria carreira. Ela foi demitida, algo aconteceu ferozmente assim, para que pudesse despertá-la para o fato de que aquela carreira talvez não faça mais sentido com a pessoa que ela se tornou. Essas são algumas interpretações de algumas casas da mandala. Mas, se você tiver dúvida, entre em contato comigo, que a gente discute mais sobre a Carta da Morte, os seus significados, mensagens, nas casas que você tiver dúvida. Lembrando sempre que você deve interpretar a carta, as mensagens da carta, linkando com a área onde ela está aparecendo na mandala da vida da pessoa. Então, esta foi a aula sobre o arcano número 13 do Tarot de Waite, a Carta da Morte. E então, a nossa próxima aula é sobre o arcano 14 do tarô, a temperança. Um anjo que vem para acalmar. Depois de um período de luta, de dor, de sofrimento, vem um anjo ali para consolar. E trazer um pouco mais de consciência quanto ao equilíbrio, para que este equilíbrio seja mantido. E então a pessoa não tenha mais que passar por esses processos dolorosos. Até a próxima aula.